noite. Boa noite. Vamos estar chegando, gente. Começando aqui hoje às 8 horas. Pausa criativa. Boa noite, Elísia. Pausa. Josefa. E Ana. Ó, já tô aqui inspirando aqui uma pausa. Vamos lá, minha querida. Como é difícil parar. Como é difícil pausar. Eu te vi correndo de atendimento aqui, já sentei. A gente tem que correr para a pausa, né? Boa noite, Thales. Seja bem-vindo, gente. O pessoal está sendo notificado. Começar a fazer essa live aqui juntos, construir um caminho, um momento, uma experiência em conjunto, para que a gente possa sair com um pouquinho mais de consciência, trazer aqui algum conhecimento. Já já vou apresentar o Val para vocês, alguns já conhecem. O Val agora está direto aqui no Fragmentos, né, Val? Pois é, menina. Você viu que coisa? Tá bom a coisa, né? Você é uma amiga querida, né? Nossa, Uma a delícia. gente se conhece há tanto tempo. Pois é. Foi super coincidência, enquanto o pessoal está chegando, esperar um pouquinho, Sim. que semana passada eu estava fazendo uma live com a Carol, aqui com a Laquine, e surgiu o tema pausa. Era até sobre clareza, a nossa live, né? Ó, ei, Zazá, bem-vinda, boa noite. E surgiu o tema pausa, e desde então eu fui tragada por esse tema, porque eu fui dar um zoom, fui dar aquela olhada assim 360 na minha vida, e eu vi que eu estava assim 220 volts e meu corpo estava assim tentando comunicar comigo: para, criatura, para. Como é difícil perceber isso, né? Ai, gente, eu vou apresentar o Val para vocês, porque tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. Alguns de vocês já conhecem, já tiveram aqui na live passada que a gente fez. O Val trouxe um monte de pérolas aí, né, do feminino, masculino, maduro, do salto para a liberdade. E o tema hoje é pausa criativa. O Valfredo é psicólogo, né, especialista na cultura oriental, meditação, já foi terapeuta corporal, e a gente já caminhou muito juntos aí em pesquisas de autoconhecimento, espiritualidade, e é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, o pensamento dele. Val, você para mim tem assim uma visão em transformação da vida, eu acho isso muito fundamental hoje. Sempre foi, mas acho que hoje está claro a importância da gente estar aberto, reconhecendo que a única coisa que é certa é a mudança, né, Val? Seja bem-vindo. Trabalhoso, mas é verdadeiro, né? Tem outro jeito. Isso, e aí, né, fui tragada por esse tema pausa, e coincidentemente o Val também estava falando sobre isso, né, nas redes, e a gente falou: poxa, bora se juntar para criar algo sobre isso, né, desenvolver o tema junto com vocês. Então vem com a gente, tragam suas perguntas, trocas, e vamos aproveitar esse tempinho juntos aqui. Val, bom, você está abordando aí, né, a sua maneira, a pausa, mas vou só dar um depoimento assim de como que está a minha pesquisa.
Há muito tempo, né? Também como o Val, eu estudo a cultura oriental, meditação, e recentemente, com o estudo dos fragmentos de mim, né, nos últimos 4 anos, onde eu pude, estudo Cícero Mafra, e Jairo também, bem-vindos, gente. Com o estudo dos fragmentos, né, que é entender que desse todo que a gente acaba, por motivos naturais da vida, né, a gente chega no mundo abertão, pronto para se julgar, para viver, mas aí a história vai correndo e a gente vai tendo que desenvolver, se desdobrar, criar algumas defesas, né, por falta de elaboração de tudo aquilo que começa a acontecer e a gente não tem manual e aquele monte de coisa. E aí, nesse estudo, agora sobre pausa, eu pude observar, Val, 2 fragmentos muito... Eu fui puxando o fiozinho, né? Falei, poxa, mas por que é tão difícil, observando em mim e no pessoal que, né, que estava chegando aqui no Fragmentos? Na verdade, desde o começo da quarentena, eu comecei a observar isso. Uma dificuldade de pausar. Então, entendendo assim, né? Poxa, o que é que pega? Eu acho que algumas coisas, uma ideia de que a pausa vai me fazer perder alguma coisa, tipo, vou ficar para trás, né? Se eu parado, ninguém anda, né? Então, essa ideia de que a pausa é essa paralisação. E por trás disso, observei que, eu falei, poxa, mas o que alimenta essa ideia? Né? O que sustenta essa ideia de que se eu parar, eu vou estar perdendo algo? Né? Aí me vieram 2 sentimentos. Um, de desvalorização, muita coisa, a gente pode falar, descorrendo isso ao longo da live. Então, assim, eu me sinto tão desvalorizada que eu preciso fazer um esforço muito grande e eu entro numa compulsão de fazer. Né? E o outro que é parecido com isso, que é meio que um senso de impotência, né? Talvez uma tinta diferente do desvalor, né? Uma impotência de não conseguir atingir os meus objetivos. Então, conforme eu vou crescendo, meus objetivos vão ficando maiores e maiores, parece que é um negócio que não para. E aí me veio a pergunta, que eu queria saber o que você pensa disso, assim, como que a gente consegue pausar, o que é a pausa, né? E como que a gente consegue pausar em tempos que a gente quer se expandir. Eu vou aqui só fazer um preâmbulo antes também, né? Porque foi muito interessante como foi sincrônico mesmo, né? Então eu abro ali o meu Instagram na segunda-feira, aí tinha um post seu sobre pausa, e eu, nossa, olha isso, né? Tô querendo falar sobre a mesma coisa essa semana, e eu vim de uma semana, querida, onde eu realmente não fiz nada, porque eu passei aquele tempo assim produzindo lá né, a jornada pandemia trampolim, o primeiro né, trabalho que eu fiz assim nesse cenário virtual, né, nesse lugar virtual. Eu sempre trabalhei muito no presencial, então era o primeiro trabalho, então todo um movimento, um esforço assim para parir um negócio, para colocar um negócio no mundo assim, e depois 15 dias tocando a jornada onde eu vou junto com o pessoal lá fazendo o que tem que fazer, acordando cedo, pá. E aí, assim, ai, não quero postar, não quero escrever, não quero gravar, não quero nada, né? Não quero nada, né? E aí eu me permiti esse break, assim, né? E aí, então, falei, nossa, e tá gostoso, né? E tá bom esse break, né? Assim, o meu trabalho, né? Assim, nas redes sociais, ele é um trabalho, assim, que eu venho conquistando dentro de mim, porque a priori, assim, eu sou meio preguiçoso, né? Para rede social, assim, sempre fui, então, tem um esforço da minha parte, assim, né? Então, como tem esse esforço, quando eu também falei, ai meu, entreguei um negócio, agora eu posso, né? Eu me permiti essa pausa, né? E aí fiquei com vontade de falar sobre isso, e aí teve essa sincronicidade toda, a gente vamos fazer a live junto, vamos, né? Então, né, o que é, né? Por que é difícil essa pausa, né? Por que essa pausa ela
ela é tão desafiadora, né? Isso na minha visão, né? Lindo, acho que tem essas coisas que você trouxe, né? Assim, dessa ideia, né? É uma ideologia do trabalho. Existe uma ideologia, né, sobre o trabalho também, né? Que eu sinto que ela é muito forte e ela foi uma construção que vem, né, pós-revolução industrial mesmo. Porque lembra como é que é a Revolução Industrial, quando a gente assiste o filme do Chaplin lá, Tempos Modernos, vai passando aquela esteira e tem que parafusar, e a esteira passa e ele parafusa, a esteira, ele não pode parar, ele não pode parar, se ele para, a esteira continua levando, ele não parafusou aquilo. Então, existe uma ideologia do trabalho baseada na Revolução Industrial, né, que é muito louca, porque antes da Revolução Industrial, todo mundo era agricultor ou meio artesão. Que aí, menina, as coisas respeitavam o ciclo da natureza. Peraí, eu tenho couro, eu não tenho. Eu vou fazer um negócio de bambu, eu preciso esperar chegar a lua, né? E como tudo era manual, então tudo tinha um tempo, né? Assim, reconhecido. Não, demora para ficar pronto. Um sapato demora para ficar pronto, né? A Revolução Industrial, ela chega com toda essa otimização da produção e, menina, a gente foi levado para aquilo e tudo passou a ser construído e constituído para satisfazer isso. O nosso modelo de educação é um modelo de educação final do século, né, XIX, né, começo do século XX, que é, né, Revolução Industrial ali, aquela questão toda da indústria. Então, a própria escola também foi fomentando isso. Né? Então, acho que isso, né, socialmente falando, né? Menina, tem todas as questões, né, também da religião, né? Não, porque o trabalho enobrece, dignifica o homem. Tem toda, né, aquela ideia de que, meu, né, cigarra e formiga, né? A cigarra fica cantarolando no inverno, ela se dá mal. A formiguinha que trabalha, que faz, ela come no inverno, ela tá bem. Então, sabe, desde os contos de fada, desde as fábulas para criança, já tem essa questão com o trabalho, né? Que é muito forte, né? E tudo bem que o trabalho ele tem relevância na nossa vida, sem dúvida nenhuma. O trabalho, ele, meu, tem autorrealização que acontece através do trabalho. Né? Mas eu sinto que o trabalho ele tomou um protagonismo na nossa vida, assim, que não tem jeito, parece que não tem mais nada. É o trabalho e o que sobra a gente dedica aí para descanso, para lazer, para família, para hobby, para estudos, sabe? É um protagonismo surreal do trabalho. E aí essa questão, ela começou a me cutucar, né? Claro, eu já vinha lá de uma coisa meio da minha juventude, da minha adolescência, meio contra a cultura, meio hipismo, né? Meio comunista, né? E não sei o quê, né? Então, nos anos 90, lá para 95, eu conheci um cara chamado Domenico De Masi, que era um sociólogo do trabalho, um italiano que é um sociólogo do trabalho, né? E ele lançou uma profecia, né? Ele fez uma profecia de que com o advento da era da automação e da era da informação, né? O trabalho muito braçal, né? Ou o trabalho muito, digamos, operacional, ele ia ser delegado aos sistemas de automação, né? E aos sistemas de informação. E que com isso, então, a gente teria mais tempo livre e aí a gente ia poder desfrutar, né, do que ele vem depois a chamado ócio criativo, né? Mas, né, infelizmente, né, ele errou feio, né? Porque a era da automação e da informação, né, fez com que a gente começasse a produzir mais, né? E em vez dessa produção sem, então, beleza, estamos fazendo aquele tanto, então esse tempo aqui que sobra, a gente foi enfiando mais coisas, né? Os postos de trabalho foram diminuindo, mais gente teve que dar conta de mais coisas, e aí aquela profecia, né, do Domenico De Masi, ela, né, caiu por terra. Né? Mas o sentido da ideia do ócio criativo, eu sinto que continuou, pelo menos para mim é assim, sabe, querida? E aí ele traz essa coisa, então, da necessidade das pausas, né?
Mas voltando então à tua pergunta, só fechando um pouquinho, que eu já estou abrindo aqui outra coisa, né? Mas só fechando lá aquilo que você trouxe, né? Eu sinto então que tem essas questões, né? Então dessa educação fabril, essa educação e essa ideia de trabalho da Revolução Industrial, que a gente não atualizou na era da informação. A gente está vivendo uma outra era, mas a gente não atualizou essa ideia. Essa ideia é a mesma, né? Toda essa glamorização do trabalho, reconhecendo a importância dele, mas entendendo que esse protagonismo fez a gente realmente, sabe, trabalho, 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 trabalho é tudo, né? E, né, um sentimento de culpa que eu sinto que vem também, sabe? É uma culpa de, assim, de estar transgredindo. Então, peraí, se o modus operandi para dar certo na vida, para ser reconhecido, é trabalhar, 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 meu, como que eu vou não trabalhar, trabalhar, trabalhar? Eu sinto que tem uma culpa que fica muito forte sobre isso, né? E, né, tem também aquele dita-me todo, né? Assim, né, o sucesso tem que ter esforço, né? Ninguém vence na vida, né, sem trabalhar muito. Então eu sinto que, né, de um modo bem geral, claro que aí tem as particularidades de cada um e as histórias de cada um, mas, Melinda, eu sinto que é um modus operandi que está condicionado no nosso psiquismo, né? Assim, É um e mecanismo. uma coisa, é um mecanismo, e uma coisa que vai assim, colocando também no trabalho uma pecha de coisa ruim, né? Eu já escutei, né, de algumas pessoas, já escutei até do meu irmão uma vez, não, se trabalho fosse um negócio bom mesmo, tinha outro nome, né? Então, trabalho associado mesmo a esse esforço, e é um negócio que eu tenho, 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 para depois, quando eu aposentar, eu poder ter um descanso merecido. Eu só posso ter um descanso merecido depois de me aposentar. Eu só posso ter um descanso merecido depois de 365 dias trabalhados pela CLT, que aí eu posso tirar meus 30 dias de férias remunerada, né? Então eu sinto que é isso, minha linda, assim, na minha leitura, assim, de maneira bem generalizada, né? Sim, aqui algumas pessoas, né? A Roberta comentou que a gente não foi ensinado a pausar, né? A Zarinha está falando aqui também que ser mãe também é muito trabalho, ninguém reconhece como trabalho, né? Porque, óbvio, uma mãe não é remunerada por isso. Sim. E aí a Josefa comentou que a impressão é que a pausa dá uma sensação de inércia. E isso é muito interessante. Vou só desativar aqui um pouquinho, só para a gente ver o Val melhor. Já já eu abro de novo, tá, gente, os comentários. Que esse mecanismo, né, Val, uma engrenagem que já está rolando, que tem tudo isso, né, aquilo que eu falei no começo, que sustenta e que a gente vai alimentando. E eu acho que desde que a gente migrou para o online, a gente já vinha num furdúncio de, né, estávamos imparáveis, e o online aumentou muito o volume, porque agora você não tem mais sábado, domingo, e, né, quer dizer, está tudo o tempo todo ligado, e eu fui observando o quão sério isso pode ficar, né, eu dei uma estudada aqui também no burnout, que é uma coisa, né, que parece, tipo, nossa, você quer largar tudo, e a gente, nessa aceleração, nessa necessidade de acompanhar esse ritmo, a gente esquece uma coisa que eu trago muito no Fragmentos, que é o seu próprio tempo, a individualidade de cada um. Então, de novo, a gente seguindo o mecanismo dos comportamentos de massa, né? Então, como que a gente pode fazer, né, individualmente para, acho que é um resgate, viu, Val? Para quem não conhece, talvez seja uma primeira conexão de entender o seu tempo. No teatro, a gente tem uma coisa que a gente fala tempo interno e tempo externo. Olha que legal isso. Então, né, existem pessoas, por exemplo, sei lá, que trabalham em lanchonetes, que o cara tem que fazer 300 hambúrgueres ali em meia hora, só que dentro o cara tá calmo. O tempo interno dele é lento e o tempo externo é agitado. Como também tem pessoas que têm o tempo externo calmo, mas por dentro tá, eu tenho que fazer cobrança e eu preciso, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer, né? Que loucura tudo isso que a gente vive. Eu, né, não querendo encontrar uma solução, porque eu acho que é muito mais um caminho de voltar para si, né, Val? Eu não sei, mas para mim tudo volta para o trabalho de autoconhecimento, para você entender
como que você tá, dá essa descolada desse negócio. Talvez isso seja um início de uma pausa. Menina, sempre, né? Sempre o autoconhecimento tá, né, assim, ligado com tudo isso, né? Com todo qualquer processo de transformação, eu sinto que inevitavelmente a coisa passa, né? A coisa passa mesmo pelo autoconhecimento. E aí, só comentando com você uma questãozinha assim que você falou dessa coisa do virtual, né? E eu sinto, minha linda, que tem uma coisa também, a gente aqui, né, que puxa, que estamos se lançando nisso, eu pelo menos me coloco assim bem como alguém que está aprendendo, né, Magnus? Eu estou aí aprendendo, pegando o jeito, estudando, fazendo curso, vendo o que especialistas falam, né? E tem, né, dentro disso também, você quer dar certo no virtual? Você quer realmente se transformar em alguém que consegue, né, divulgar o seu trabalho, Então, meu, tem a cartilha. E tem uma cartilha horrorosa de postagens diárias, de não sei quantos stories, de não sei isso, de não sei aquilo, e de tatatã, tatatã. Então, tem de novo, né? A gente está falando da saída do mundo industrial, né? Do presencial, vindo para online, para o virtual. Mas, menina, de novo tá esse troço. De novo tá esse negócio cobrando a gente. Então, tem as Então, pessoas que que têm negócio essas é questões. esse? Que negócio Como que é que é? que negócio que é esse cobrando? Porque uma coisa é o mundo, outra coisa é a gente, né? E a Sim, gente sim, alimenta sim, na sim. volta desse mundo, né? Todo dia, Sim, 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 comprando, né? Opa, eu compro, sim, sim, ok. sim, sim, sim. Para eu ter sucesso, então eu vou ter que seguir a fórmula. E aí é aí que desconecta, né? Do que você, da Não, sua total, criatividade. total. E aí, né, assim, e aí eu venho falando isso com a Rô, comentando com a Rô, meu, eu não quero postar todo dia. Porque eu quero, sabe, assim, realmente poder entregar uma coisa legal, né? Entregar cada post a um conteúdo, a pessoa poder entender, meu, cada vez que aparecer um negócio lá, meu, tem ali uma reflexão profunda da minha parte, tem algo, né, interessante que eu estou querendo trazer e eu preciso de tempo para isso. Preciso de tempo, eu preciso de tempo, né? Uhum. Eu preciso de tempo para fazer isso, né? Para fazer isso gostoso, aí pegando o link do que você trouxe, fazer isso no meu tempo, né? Porque o meu tempo precisa mesmo, né? Eu preciso de um tempo X para fazer a coisa com a qualidade que eu gosto de entregar. E foi curioso porque a Rô falou que já tem uma onda, né? Que eu não vou lembrar, Rô, qualquer coisa você escreve aí o nome do negócio, mas é mesmo uma leitura de que realmente ninguém precisa postar toda hora, de que não é bem assim, de que você precisa respeitar o seu tempo, a sua vontade de produzir também no virtual, porque senão fica uma produção mecânica e tudo aquilo que é mecânico é descolado do coração e descolou do coração, meu, já não toca tanto, né? Então eu sempre tive essa coisa meio rebelde, assim, né? Assim, eu não quero trabalhar na CLT, Deus me livre, ter emprego, eu quero ter trabalho. Ai, Deus me livre, me meter. Então, minha linda, eu tenho uma coisa em mim assim que ela fica meio incomodada, né? E às vezes tentando transgredir um pouco algumas coisas assim que eu reconheço que tem aqui a minha rebeldia, né? Mas eu sinto que também tem um lugar legítimo, né? Desse, meu, poxa, tem um tempo sim para ser respeitado, tem um tempo sim para as coisas poderem acontecer. E, poxa, eu não quero ser atropelado por isso, né? Eu não quero ser atropelado por isso. Então, eu sempre procurei trabalhar com um regime de trabalho, querida, ok, zen, assim, sabe? Então, eu trabalhava um tempo, sempre tive tempo livre durante o dia, e eu via a internet me pegando, me capturando, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, porque se eu para eu dar certo, porque para poder acontecer, porque eu quero ter liberdade, eu quero morar fora de São Paulo, eu quero fazer as coisas mais do virtual. Uou, né? Então, essa pausa também me resgatou disso, né? Essa uma semaninha que eu parei e é uma coisa que eu estou realmente querendo assumir. Olha lá, é slow blogging, né? Slow blogging, acho que é isso que fala. A Rô colocou aí ó, no comentário. Né? Blogging. E, né? E aí, minha linda, é esse tempo interno, né? Esse tempo interno. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, Magnes, a gente tá vendo que tá errado. Sabe? Se a gente descolar um pouquinho mesmo da demanda esperada, né? Dessa
idealização de como que tem que ser, das cartilhas de sucesso. E se a gente olha para dentro mesmo, a gente descobre, né? A gente descobre. E tudo bem, tem pessoas que são, como você falou, que tem um tempo mesmo mais acelerado e que gosta disso e que compra essa ideia, deu tudo certo. Uhum. E tem pessoas que não, que elas têm um outro tempo. E eu acredito que cada um vai encontrando o seu jeito de fazer no seu próprio tempo. E aí, pegando a questão que você trouxe do autoconhecimento, né? A pergunta que nunca quer calar. Lá no fundo, o que eu quero com tudo isso? Né? O que é que eu quero com tudo isso? Né? O que é? É legítimo? São demandas legítimas? Né? Ou são coisas, né, baseadas num medo, ou numa carência, uma necessidade, então, de ter, sei lá, repercussão, de ter, ser reconhecido, de ter relevância, né? Então, isso profissionalmente, seja no emprego CLT, isso chega, seja aqui no trabalho, né, autônomo, nesse empreendedorismo digital, né? O que é que eu quero? Né? Porque eu tenho o quê? O que satisfaz? Eu ter sucesso, né? O que isso satisfaz? Né? Será que não é ali minha carência, meu complexo de inferioridade, meu sentimento de inadequação, né? Aquelas admoestações todas que eu recebi na minha infância que me faziam eu me sentir menos, então agora eu tenho que mostrar para o mundo que eu dou conta, que eu sou competente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? O que eu estou querendo esconder, né? Deixando claro que algumas pessoas são isso tudo honestamente, legitimamente. Tem pessoas que têm um perfil mesmo, sabe, pá, 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 e ok. Mas, puta, será que o mundo inteiro tem que ser assim? Será que todas as pessoas têm que ser assim? Né? E aí eu sinto que o autoconhecimento entra nisso, né? De me ajudar. Pô, será que eu não posso encontrar um caminho que seja meu? Né? Onde eu me respeite, onde eu encontre, então, qual que é o meu tempo? Né? Ó, a Rô comentou aqui, ó, o slow blogging é uma rejeição ao imediatismo. É uma afirmação que nem todas as coisas merecem ser escritas rapidamente. Muito legal. E Val, isso que você está chegando num conteúdo aqui que é o seguinte, é da onde parte o impulso, talvez uma maneira de investigar o movimento, né, que eu queria também depois trazer um pouquinho aqui, a pausa criativa, né? O que é a pausa criativa, a pausa ativa também, que é um termo que a gente usa no teatro bastante. Mas em relação ao movimento, né, que seria uma polaridade oposta à pausa, né, dentro desse esquema, eu acho que um jeito bacana que a gente tem de identificar se você está compulsivo é da onde está partindo o impulso para o seu movimento. Né, trabalhando muito com o corpo, eu vejo isso. Como você falou, se a gente parar para se escutar, de verdade, a gente vai ver que a gente está enlouquecido. Né, que a gente está pegando impulso no ar e chutando no gol, que a gente nem sabe que gol que é que você quer, porque aqui a gente volta de novo para o querer. O que eu quero? Sim. Outro dia me fiz essa pergunta, será que eu quero assim? Se eu quiser assim, beleza, vamos fazer o que for, vou testar aqui como mando figurino, nem que seja para eu bater a cara na parede, eu, né, sou a favor também de experimentar. Mas eu acho que um jeito legal é sentir no corpo mesmo, o corpo traz isso. Então, por exemplo, como o Alfredo falou, será que eu estou agindo pela carência? Uma coisa mais reativa? Da onde que vem isso? Né? Será que eu estou agindo por medo? Quer dizer, que não é nem uma ação, é uma reação. Poxa, então como é que a gente consegue filtrar isso, trazer discernimento, né, que é o que o autoconhecimento nos permite adentrar nesse mundo interno, para que eu consiga, então, né, Val, conquistar alguma autonomia sobre esses impulsos, que inconscientemente eu acabo comprando, né? E quando eu vejo, a minha conta tá gigante, porque são várias compras, né, de ideias. Eu sinto que tem uma coisa que vai, né, pegando isso que você está trazendo, querida, que é assim, né? A verdade é que a gente é muito inseguro, mesmo. Sim, a gente até bota uma banca aqui fora, até faz e acontece, mas meu, tem no nosso psiquismo um quadrante ali onde a gente se sente inseguro mesmo, né? A gente se sente inseguro. E eu sinto que essa insegurança, às vezes, ela faz com que a gente busque uma cartilha conhecida, né?
e não busque realmente manifestar, ou explorar, ou arriscar fazer, né, lá no mundo, aquilo que eu acredito. Porque Bancar, assim, né? bancar, porque se a cartilha falhar, é como se eu falasse assim, ó, eu fiz o que todo mundo fala que é para fazer. Então, é fácil errar nesse lugar, né? Não, peraí, ó, eu fiz tudo o que os especialistas lá mandam, que os lançadores sugerem, né, que os caras aí do marketing digital falam para fazer. Se não deu, é quase como se, sabe, eu estou me eximindo. Não, eu fiz o que todo mundo faz. Agora, quando a gente erra, né, ou corre o risco de errar fazendo do nosso jeito, menina, é mais difícil de bancar. É mais difícil de bancar. Entende? Porque Eu tenho envolve dito uma que habilidade emocional também, né, Val? Assim, de entender, porque eu acho que a gente também vem de uma ideia, fruto dessa revolução industrial e desdobramentos, que a felicidade, essa ideia falsa de felicidade, que a gente tem que estar o tempo inteiro satisfeito, né, que a gente tem que estar o tempo inteiro sucesso, e essa banca mesmo, né, que a gente coloca. E olha o gap que isso cria entre o meu desejo, né, a minha forma de experimentar, seja o trabalho, seja nas relações, né, muito viciante mesmo. Eu sinto que é só por hoje, tipo alcoólatras anônimos, só por hoje eu vou tentar desacelerar em alguns momentos. Eu queria entrar num... sim, sim. Você quer falar alguma coisa ainda, complementar? Não, eu só, é assim, nessa questão, né, do movimento e da pausa, o que é legítimo, o que não é legítimo, né? Porque assim, né, é evidente que colocar em prática, que colocar em movimento, que experimentar, que até seguir, como você falou, não, peraí, deixa eu seguir essa cartilha aqui, deixa eu ver onde que ela me leva, o que que vai dar. Claro que isso é legítimo. Então, a questão não é deslegitimizar o movimento, mas também legitimizar a pausa. Entende? Porque eu acho que esse é o descompasso. O movimento, ele é ultra legitimizado. Não, meu, né, assim, é melhor eu errar fazendo do que eu ter a sensação de que eu errei, né, ou de que eu deixei de fazer porque eu procurei me abster de fazer. Parece que tem uma coisa que é mais tranquilo errar fazendo do que errar não fazendo, né? Então, manter a legitimidade do movimento, né, mas também legitimizar a pausa, legitimizar o descanso, né, um ritmo diferenciado, um respeito por esse tempo interno, né? Acho que se a gente consegue, né, porque a gente tem essa coisa muito polar, né, muito de ou é isso ou é aquilo. Então agora, ai meu, para tudo, sente o flow e vamos ver. Ops, também não é bem assim, né? Então vamos continuar mantendo a legitimidade do movimento, mas vamos legitimizar também, né, esse outro tempo, esse outro ritmo, né? Nossa, Val, que rico. Até porque tem aqueles fragmentos que são os fake pausas, né? Que é aquele cara que tem preguiça, que também quer deixar para amanhã, que também está usando disso que a gente está chamando de pausa para encontrar Sim, sim, desculpas sim. para não agir, né? Outro dia eu estava pensando, falei, cara, será que essa fazeção de coisa, no fundo, não é uma preguiça? Que eu faço tudo, mas não faço exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer? Então, tem várias formas, né, dessa pausa atuar ou não. Ó, a, a Nádia comentou, tem uma música que se chama Pausa, do grupo 5 a Seco, é muito boa, fala disso bastante. Ouçam depois, eba, dica. Então, entrando nesse tema, né, já de música, de Lá. arte, tem uma coisa que eu queria compartilhar, ver o que você pensa sobre isso, Val, que nessa técnica que faz parte do Fragmentos, que é do Michael Chekhov, que é um russo que considerou o teatro como uma ferramenta de autoconhecimento, de espiritualidade, ele fala que, que nenhuma pausa é vazia em si, que a pausa ela é um movimento ativo numa outra direção que não é a do movimento. Então agora, se a gente der uma pausinha aí e ficar parado, mesmo quem tem o hábito de meditar, ou aqui quem está assistindo live, dá uma paradinha
e observa por segundos o tanto de movimento que tem dentro de você. Não estou falando só dos fluidos do pensamento, não. Então, por exemplo, ele falava, olha para esse espaço e recebe, entra numa pausa, mas em conexão com o espaço, em conexão com uma árvore, e veja o que surge desse momento de pausa, que eu acho que também podem ter sinônimos como conexão, nessa pausa ativa. Não é que eu vou pausar, dormir, tá, né, tomar uma garrafa de vinho e chapar, não é anestesiar a pausa. Acho que a pausa criativa, ela é uma abertura, né, ou o ócio criativo, né, também, é uma abertura para um novo estado. Você acha que essa pausa tem a ver com renovação, com inspiração, Val? Menina, acho que completamente, né? Completamente, né? Menina, é impossível não fazer um paralelo, né? Com a meditação, com aqueles momentos onde a meditação acontece, né? E que a gente aquele silêncio absoluto, né? Mas ao mesmo tempo tem um desfrutar da totalidade, onde tem o universo acontecendo ao redor da gente, a gente inserido e se dando conta daquilo, né? Sem necessariamente agir ou pensar a respeito, mas estando naquilo tudo que está pulsando, né? O que ele está falando é mais ou menos isso, né? Com outros de uma outra maneira e com um outro ferramental aí para se atingir isso, mas é isso muito fortemente, né? Eu lembro de um filme, né, que chama, como é que ele chama? É O Poder Além da Vida, né? Que é a história de um ginasta, Lindo. né? Assim, que, meu, ele se arrebenta todo, papapã, e aí conhece um mentor lá que ajuda ele a. E aí ele tá lá, né, assim, num momento de uma competição lá de ginástica, ele era um ginasta, e aí, assim, quando ele tá assim, né, que ele se dá conta, aí ele começa, mergulha para dentro, assim, onde eu tô, aqui, né? O que eu tô percebendo? Tudo. E desse lugar, ele faz lá uma performance na ginástica dele, lá que, meu, é um 10, só que não estava querendo nada, né? Ele não estava querendo nada. Ele foi inspirado por esse lugar, ele conectou a beleza do que é, né, o potencial do corpo dele ali, naquele momento, nas argolas ali. Então ele foi totalmente tocado, inspirado, e meu, não quero nada, não tenho aqui uma expectativa, e vuf, o movimento que sai daquele lugar, né, foi magnífico, né? Nossa, em estado de Então, presença, é o filme Poder Além da Vida, gente. Ele está no YouTube. É um filme é muito antigo, lindo. mas É, é super atual, tudo a ver. sim, Nossa, sim, estou sim, apanhando sim. aqui, ó. Tenho ainda esperança na humanidade. Há baianos e tudo. A Rô fez um comentário aqui, que ela nunca esquece uma viagem que ela fez para a Bahia, voltando da praia fim de tarde, que ela foi passar por uma sorveteria e o dono estava fechando, em plena temporada. Olha que liberdade. E ela, no julgamento paulista dela, perguntou se estava fechando, né? E ele disse, lógico, dona, eu preciso ver o pôr do sol. Ah, adorei. Ai, gente, poxa, é tudo que todo mundo É quer, né? isso. Muito legal. E Val, tem uma coisa que eu descubro trabalhando com arte também, que é assim, uma pausa que você dá, que você muda de assunto, né? Trabalha um pouquinho, se você pensar nos hemisférios do cérebro, né? O lado direito é o lado da criatividade e o lado esquerdo é o lado do racional. Então, os dois são extremamente importantes para a gente como ferramentas na vida, lidar com os desafios, criar coisas novas, novas ideias. Talvez a pausa, né, quer dizer, ir um pouquinho para o lado direito do cérebro, fazer atividades criativas, lúdicas, né, seja cada um à sua maneira, você não precisa ser artista, não tem nada a ver com isso, é mudar o filme, né, mudar ali o disco que está tocando, está arranhado, a sua cabeça está sempre, né, não fazer, ou não dei conta, e entra numa reclamação também, não sei se vocês sentem isso, gente, eu sinto quando eu estou muito nesse mecanismo de não pausar, nossa, é uma intoxicação, totalmente. Eu não consigo mais produzir. Você está lá amarretando o negócio para tirar uma ideia do. Né, você está sentado num poço de inspiração e de insight, mas você está lá catando, puxando, espremendo
no negócio para ver se sai alguma coisa, e óbvio, você está buscando no outro lugar, né? Como encontrar esse caminho, né? Acho que é legal experienciar em algum momento algo diferente, que te tire desse lugar, como ir ver o pôr do sol, se para você é o que te toca, o que te traz entusiasmo, né? Linda, porque, putz, assim, o mecanicismo, né? Essa coisa, então, do tenho que, todo dia, igual, do mesmo jeito, né? Isso realmente cria, né? Você estava falando do sistema nervoso, ele cria caminhos sinápticos que eles ficam muito marcados, muito enrijecidos, né? Então, vai ser por aquele canto ali, por aquele pacote de neurônios ali, né? E o que é possível, né, com esse caminho específico dos neurônios ali, meu, é o que a gente já está alcançando, é o que a gente já está fazendo, é o que a gente já está vivendo, Uhum. né? Então, qualquer mudança, né, qualquer mudança mais profunda, ela implica em começar a fazer coisa diferente. Isso é uma máxima. Ter os mesmos resultados fazendo sempre a mesma coisa é uma insanidade, né? Então, me permitir outras coisas, e coisas assim, minha querida, é aí que entra a questão do ócio criativo que o Domênico De Masi fala, né? Que o ócio criativo, ele também não é, né, aquela coisa à toa, aquela coisa, sabe, da preguiça. Claro que uma preguicinha é sempre bom, claro que uma redinha, eu ainda brinquei no meu post na segunda, né, de, meu, tenho uma rede, sou baiano mesmo, né, assim, e claro que ficar ali meio à toa, meio, sabe, sem ter que nada, 10, 15 minutinhos ali entre uma atividade ou outra, isso é delicioso, né? Mas o ócio criativo, ele fala disso mesmo, da gente, né, pegar uma parcela do nosso tempo, ó, do nosso tempo, o tempo é nosso, o tempo não é do trabalho, o tempo é nosso. A gente pegar uma parcela do nosso tempo e aplicar mesmo numa experiência que pode ser, ao mesmo tempo, prazerosa, né? E inovadora dentro daquilo que eu estou acostumado a fazer, né? Então, você trouxe essa questão das artes, né? E às vezes outras coisas, sei lá, meu, vou comprar um quebra-cabeça para eu montar. Quantos quebra-cabeça você já montou? Ah, nenhum. Então, bora montar um quebra-cabeça, bora mexer um pouco com jardinagem, bora me arriscar ali a pintar umas mandalas, bora me, né? Porque isso, minha querida, esse não trabalhar, né, que é um ócio criativo, ele vai acionando outras coisas dentro da gente, né? E boa parte das grandes ideias, elas surgem no descanso, porque a ideia é um florescimento, o insight é um florescimento. Se eu estou com a mente totalmente ocupada, as ideias que eu posso ter, elas estão restritas àquele foco da minha mente. Se eu não estou com foco, se eu estou mais aberto, se eu estou mais, né, distraído, né, isso abre um campo para alguma coisa acontecer dentro da gente, né? Onde eu desconstruo um pouco como, né, eu faço as coisas, como o meu cérebro costuma operar. E é muito louco, né? Porque eu não sei se foi desse jeito, mas conta-se que o Isaac Newton estava ali de bobeira debaixo da macieira, né? Ali de bobeira da macieira, né? Lendo ali uma coisinha, eu só contemplando, né? E, meu, cai uma maçã em cima dele, né? E aquilo faz com que ele construa uma das mais importantes leis da física, que é a teoria da gravidade, né? Que tudo é puxado para baixo. Então, né, esse espaço não mecânico, não, né, desse usual muito mecânico, ele abre para essa criatividade, ele abre para essa inovação, ele possibilita um monte de outras coisas, né? Assim, Perfeito. além da saúde psíquica que isso traz, né, querida? Além de toda a Val, saúde psíquica. perfeito. Não, e sabe o que está me lembrando isso? Que a gente tem uma puta de uma ferramenta
né? Então, sei lá, você começa a sua agenda lá, você coloca. Eu entendi que eu 5 horas da manhã já tá, meditar e passar com o cachorro e correr e voltar, e tipo, 8 horas já tá naquela produção bombando. Meu, você vai nesse ritmo, você vai esgotando e você não inova. Então, para os fazedores compulsivos, quem sabe não coloca, a gente não pode colocar na agenda, pausar, fazer nada, sabe? E ser criativo com a gente mesmo, sabe? Fazer graça, trazer humor, trazer leveza, porque realmente senão fica insuportável, né? Não, excelente, excelente. Agenda, nada, pausa, né? É. Ó, a Zarinha comentou, meus neurônios, então, não funcionam, mesmo pelo que vocês estão dizendo. Mas não é assim o tempo todo, chutar pedras todos os dias. Ai, eu tô apanhando aqui com os comentários, gente, desculpa. Eu tô de celular novo. O Arquimedes, ó, a Jaina falou, resolveu um importante dilema do rei enquanto estava relaxando numa casa É de banho. verdade, é verdade. É uma questão da densidade do metal para ele saber se o ourives usou todo o ouro ou não, né? Assim, acho que é isso, né, Jai? Acho que é isso Gente, que... fantástico. E por que que a gente não se permite isso, né, Val? Então a gente pode considerar que também essa pausa, esse ócio criativo, como uma forma da gente, não sei se a palavra é tratar, mas da gente elaborar os conflitos internos. Então, por exemplo, estou bitolada aqui num ciúme, estou lá sendo engolida por aquilo, estou batendo, levando porrada. Será que se eu conseguir, porque aí você tem que também driblar ali, né? Como se o caminho do neurônio ficasse ali girando em torno daquela bolinha ali, né? Você tem todo um sistema, mas o negócio está ali, naquele pedacinho. Então, será que essa pausa criativa não pode fazer com que você volte para aquele conflito com um novo olhar? Eu tenho a sensação que sim, né? Porque a gente sabe que essa fazeção toda também, minha linda, é distração. É. Né? A gente sabe que essa fazeção toda, tudo bem, tem os seus motivos, tem as questões do trabalho, tem o que a sociedade solicita, tem o que as cartilhas indicam, tem isso tudo. Mas, menina, também é um jeito de não estar com a gente. Também é um jeito de não estar com a gente. Também é um jeito de não estar olhando para o que precisa ser olhado, né? E aí, quando a gente coloca lá na agenda pausa, né? E realmente, assim, né? Se permite ficar à toa ou fazer outra coisa, é claro que isso dá a chance de uma oxigenação. Claro que não é uma oxigenação, é só um modo de falar, assim, né? Mas dá uma oxigenação ali no cérebro, né? Dá uma mexida ali nas coisas, né? Mexe ali nas sinapses. E claro que, meu, isso pode abrir uma outra vertente. Porque o movimento, né? Ele tem uma coisa assim que, quando entra naquilo, parece que são desdobramentos do mesmo tema, entende? É Uhum. difícil você naquele você, tá, tem isso aqui também não. Não, e às vezes, né, isso é uma máxima também, meu, tá no meio de um conflito, tá no meio de uma questão, seja um conflito interno ou uma questão com outra pessoa, meu, se retira, Uhum. silencia, vai fazer outra coisa, dá um tempo para aquilo, depois traz a atenção de novo para aquilo. Menina, quase sempre a coisa já muda só com essa pausa, só com essa pausa, só com esse. Aí, meu, tá bom, ó, depois a gente fala. Né? Ou É. então aqui dentro, meu, fragmento, dá um tempo aí, deixa eu ir fazer outra coisa aqui. E depois, quando a gente fala assim, ai, tá bom, vai, vamos aí, como é que estamos mesmo com essa situação? Menina, a probabilidade de ter inovado ali uma percepção ou uma abordagem é muito grande, né? Sim. É muito grande, muito A grande. Jaira está indicando aqui a Murilo Gun. Acho que é isso, né? Não sei se é livro, deixa eu ver. Deve ter YouTube também. Depois compartilha com a gente alguma coisa aqui, Jaira. É um E menino Val, falando de criatividade aí, assim, é um menino interessante, sim. sim, pausa alegre é mágica. Isso também, né? Procurar ver beleza, procurar. É alquimia. A gente está falando de alquimia, de transformar,
Porque às vezes eu sinto, Val, que é o que você falou agora, o caminho do raciocínio, ele vai só maquiando, ele vai só, tipo, te enganando que aquilo está resolvendo, né? E talvez a pausa também traga coragem para a gente encarar algumas coisas que na distração da fazeção a gente não consegue encarar, né? Perfeito. Talvez por isso que a gente não queira pausar, né? Para não escutar, para não ver, falar, nossa, eu não quero nem parar, deixa, só que se você não parar, a vida de alguma forma vai te parar, né? Sim, com certeza. Isso é inevitável, né, minha linda? A gente olha, assim, o que que é a pandemia se não isso em algum nível, né? O que Com que é a certeza. pandemia se não isso em algum nível? Porque, menina, desacelerou, né? Então não tem restaurante, não tem cinema, não tem teatro, não tem show, não tem balada, não tem churrasco na casa do amigo, não tem chopp com amigo, não tem visitar parente, não tem a viagem, não tem, sabe? Ficou É. tudo aqui com a gente. E quantos processos profundos não estão acontecendo em função, né, disso, né? A pandemia abriu esse espaço aí para a gente se olhar mesmo. E Sim. concordo total contigo, querida, assim, essa faseção, ela é uma distração da gente entrar em contato mesmo. Poder admitir, assumir algumas coisas, sabe? Que a gente só pode mudar aquilo que está consciente. Então, eu tenho às vezes que realmente cair na real. Tá ruim. Tá ruim. Tô insatisfeito. Tá ruim. E a correria, né, a fazeção, ela não deixa a gente entrar nessa tomada de consciência, tá ruim isso aqui, tá ruim. Ela não deixa, né? Então é uma defesa, né? A gente se protege atrás dessa fazeção aí também, Oh, claro. excelente bate-papo, que bom, Estúdio Cícero Marcos, estão gostando. É isso mesmo. Poderia ter toda semana, né, Rô? Que legal. Não, a gente aprende e a gente encara, né, Val? Eu acho que a gente Bora. vamos com medo, mas vamos com medo mesmo. Agora, um pouquinho antes da live, uma amiga me mandou uma mensagem assim: eu vou fazer minha primeira live. O que que eu faço? Me dá dica. Eu falo, seguinte, primeira coisa, dá vergonha, dá medo, mas vai com isso mesmo. Né? E procura, gente, a pausa criativa, ela pode ser tão efetiva. Se a gente conseguir 5 minutos antes, você já preparou seu conteúdo, sua palestra, sua live, sua reunião, seu discurso com alguém que você quer falar, né? Mas antes, o ator, antes de entrar, ele estuda a gente ensaia 3 meses uma peça, decora texto, é um puta de um trabalho, difícil pra caramba. Você acessa muito, você rola, você chora. Antes de entrar em cena, você esquece aquilo. Eu tive uma vez um grande diretor que falava assim, eu tava lá, nossa, mas vou esquecer, passando o texto, no medo, né? Ele falou, vamos dar uma volta, vamos comer algodão doce, vamos fazer alguma coisa justamente deslocar aquele fragmento que está ali polarizando, seja o medo, seja, né, que está querendo te distrair, inclusive, né, Paulo, de assumir também a nossa potência, porque somos criativos e criatividade é potência, galera. Sim, sem dúvida. A potência quando você está sendo criativo, né, que você tem que ser um super artista, um Van Gogh, não. Mas é descobrir o que você gosta de fazer. Né? Quando você falou da Revolução Industrial, eu lembrei que antigamente a gente tinha um tempo de fazer, a gente costurava as roupas, a gente fazia tudo manual, né? A mão, o corpo, e hoje a gente vive muito aqui. Então, o que você fez pelo seu corpo hoje? Você ficou mais aqui, você ficou mais aqui, ou você ficou inteiro, né? Porque esse senso de interesse é muito importante também, né? Total. Porque sem essa inteireza, a gente está muito parcial, né? Estamos muito fragmentados, né? Sem essa inteireza, a gente está fragmentado, né? E aí não desfruta mesmo, né? De tudo que a gente tem condição de experimentar, de fazer acontecer, né? Fazer uma assembleia extraordinária e a pauta é pausa. Como aprender a pausar. E aí vai chamando cada fragmento e vai falar, olha, o compulsivo, olha, você que se sente desvalorizado, não é assim, não é nessa loucura toda, não é se atropelando que você vai ter o seu valor reconhecido. Né? Olha para você um pouquinho, você não acha que isso aqui você já fez hoje, né? Como é importante, pausa, galera, pausa, pausa. Estamos apaixonados na pausa, né?
Porque a gente é fazedor, a gente não tem preguiça de botar a mão na massa, né, Magnus? A gente, né, assim, a gente faz o que tem que fazer mesmo, né? A gente é assim, né? Então, esse testemunho que a gente está dando não é um testemunho de alguém assim que está querendo justificar ali um estilo de vida, né? Assim, a gente faz o que tem que fazer, né? Mas a gente está podendo aqui se dar conta de que, ops, talvez aí, né, alguns ajustes possam ser feitos aí no, né, na forma como a gente está vivendo, como a gente está fazendo e compartilhando isso, né, aí com as pessoas, né? Assim. E reformular através das pausas criativas o como eu quero fazer as minhas ações, né, Val? Da onde que parte o impulso para fazer aquela ação? Se questionar mesmo, galera, será que eu estou me distraindo fazendo esse monte de coisa? Ou será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Esse discernimento que o autoconhecimento vai nos trazendo, né, Val? E você também, com todo o trabalho, né, de psicologia que você faz, de consultório, dos grupos, eu acredito, elucida muito isso, né? Acho que isso é, hoje, para mim, autoconhecimento é ter os pés bem firmes no chão, né, com a possibilidade de um coração aberto, quando você faz seu trabalho de casa, quando você, né, organiza tudo, porque temos todos o direito, gente, de sermos livres, de termos... eu acho que é a nossa natureza, né, Val? Ser livre, entrar em contato com o que você gosta e experimentar a sua vida, né, que está passando, né? Eu esse ano estou chocada aqui com a velocidade. Não, sem dúvida, sem dúvida. E esse fazer, rouba o nosso direito à liberdade. Porque a gente está amarrado, a gente está cativo, a gente está cativo nesse fazer. A gente tem a fantasia de que é uma escolha. E tudo bem, em algumas situações até é, em alguns momentos, claro, né? Não estou querendo generalizar. Mas em grande parte das vezes, essa fazeção nos torna cativo. Imagina, não posso parar, não tenho esse tempo, me comprometi ali com o trabalho de uma determinada maneira, onde eu vendi o meu tempo de uma determinada maneira, né? Então não é mais meu, né? Assim, essa posição ela rouba a liberdade, ela rouba, né? Assim, ela se apropria, né? Ela nos torna cativo, né? Então, poder realmente, querida, a partir do autoconhecimento, fazer um exame profundo mesmo, né? De a que fim se destina, né? Quem está pedindo isso tudo, né? Para quê? Né? O quanto de prazer, eu sinto que, sabe, né? O prazer, ele sempre é um termômetro positivo também, assim, né? O quanto de prazer tem nesse tempo dedicado, né? Porque às vezes a gente tem aí uns surtos de produtividade mesmo, menina, Quero falar. mesmo, enorme, é uma delícia isso, Sim. né? Mas é um surto de produtividade, né? E eu querer naturalizar um surto de produtividade, meu, é complicado, porque não tem energia para aquilo tudo. Quando é um surto, tá beleza, mas não é toda hora que eu posso, né, experimentar aquilo. Quando eu fico querendo nivelar por aquilo, né, se transforma também numa autoexigência, assim, menina, que fico Total. escravo. Sim, Escravo. sim, sim. Nossa, Val, acabei de ver que a gente só tem mais 2 minutos. Esse celular aqui não mostra o limite, Então não. fecha aí, amigo. Não, eu só queria agradecer, né, a presença de todo mundo e deixar, assim, isso que a gente construiu aqui, né, como um desafio gostoso, né, Val? Acho que para cada um, assim, de investigar, não de novo botando pressão, né? Dar uma olhada para ver de onde está vindo, qual a necessidade desse fazer, se é o impulso do bonde positivo, que está te fazendo bem, e, sabe, se questionar e dar espaço para essas pausas criativas, gente. E se tiverem ideias de como pausar, né, quiserem compartilhar pausas criativas, manda mensagem para a gente. Puxa, hoje consegui pausar. Sabe? Consegui pausar. Vamos fazer um inventário, assim, sabe? Um catálogo, um inventário, assim. Uma, né? O que tem? O que é bom? Vamos vendo. Val, muito obrigada, viu, por compartilhar seu conhecimento, seu tempo.
Uma Obrigada a cada um de delícia, uma vocês. delícia sempre estar contigo. Gosto. É muito bom. Muito obrigada, gente. Boa noite. Essa live vai ficar aqui no IGTV, né, para quem quiser ver, indicar aquele amigo aí que você está vendo que está enlouquecido, sendo atropelado por ele mesmo, por essa revolução industrial infinita, né? E vamos tentar, acho que cada um com a sua consciência e com o trabalho sobre si mesmo, e criando uma sociedade com um pouco mais de pausa, onde a gente possa viver mais aquilo que a gente quer viver, que a gente acredita, onde nosso coração